Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Estão prontos para mais uma quarta-feira, mais uma aula de história, ainda em clima junino, né? Hoje, dia 24 de junho, né? Parece que é dia de São João. Depois vocês pesquisam e confirmam para mim, tá? Mas muita gente não comemora, não é verdade? Então, pessoal, vamos ao que interessa, né? Vamos continuar aí trazendo os conteúdos da agricultura. E hoje nós vamos falar da cana-de-açúcar, que foi por muito tempo considerada a riqueza do Brasil, tá bom? Então eu peço que vocês abram na página 30 do livro de vocês, que traz algumas informações acerca desse conteúdo em específico, tá? A gente sabe que a agricultura no Brasil, ela transformou a sociedade e transformou o ambiente, né? Como nós vimos na aula passada, tivemos aí algumas intervenções da parte dos portugueses e hoje e também dos indígenas, né? Hoje a gente vai falar sobre isso um pouco, mas a gente vai falar mais da cana-de-açúcar, tá certo? Olha só, a agricultura no Brasil, ela teve essas mudanças sociais e ambientais decorridas da prática dessa agricultura, certo? E ela se iniciou efetivamente com as plantações de quê? De cana-de-açúcar. Então, as plantações de fato se iniciaram com a cana-de-açúcar. Perdão, a agricultura em si, ela se tornou efetiva com a plantação dessa planta, que é a cana-de-açúcar, tá? Também, e a instalação também de engenhos. O que são engenhos, professora? São os locais onde se fabrica a cana-de-açúcar, ou seja, onde a cana-de-açúcar ela era produzida, tá certo? Fora isso, né, a gente tem no Nordeste, no litoral nordestino, um solo chamado massapé, tá? Então, eles plantaram muito no litoral nordestino brasileiro porque ele tinha esse solo fértil. Esse solo, ele é uma terra bem escura mesmo, quase que preta, e é considerado um dos solos mais férteis que existem. Esse solo estava muito aqui no Nordeste, por isso as plantações começaram por aqui, tá certo? Esse solo, gente, além de ser muito fértil, ele era muito abundante, ou seja, ele tinha em grande quantidade, tá bom? E ele é decorrente das possessões dos senhores de engenho, né? Em outras partes do mundo havia muita valorização desse tipo de solo, tá? E também existia muita valorização da cana-de-açúcar na Europa, o que contribuiu para que essa atividade econômica, que era a principal na época, ela crescesse ainda mais, tá certo? E ela se tornou a primeira, de forma assim extensiva, praticada no solo brasileiro. Então, por muito tempo, a cana-de-açúcar ela foi uma das atividades econômicas que esteve no topo de todas as atividades econômicas no Brasil, tá bom? Por isso que ela deu início à agricultura de forma efetiva aqui no nosso solo brasileiro, tá bom? Mais especificamente no litoral nordestino, tá certo? Nesse período, pessoal, iniciaram-se modificações no ambiente de forma significativa. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a intervenção humana? Então, já que era preciso desmatar, para quê? Para que se construísse os engenhos, para que se plantasse a cana-de-açúcar, né? Precisava-se de espaço para essas plantações e para a construção de engenhos, como eu disse anteriormente. E também, pessoal, para a criação das primeiras vilas e das primeiras cidades que ocorreu nessa época também. Então, para que isso acontecesse, era necessário que se desmatasse a mata nativa. Então, olha aí mais uma intervenção, tá certo? Professor, e o que é que acontecia quando esse solo fértil se esgotava? Quando ele se esgotava, certo? Haja vista os malefícios da monocultura. Professor, o que é monocultura? A monocultura é a exploração do solo, né? Então, a monocultura, pessoal, é um malefício, né? Porque se explora tanto aquele solo que uma hora ele não vai ser mais fértil, não vai mais servir para plantar. Então, o que é que acontecia? Quando o solo se esgotava, o que é que ocorria? Plantava-se em outro local, né? Já que a gente tinha
uma extensão muito grande desses solos férteis, graças às grandes extensões, como eu disse anteriormente. E essas extensões de terra, pessoal, eram doadas pela coroa portuguesa aos senhores de engenho. Então, os portugueses que aqui mandavam em tudo, né? A gente ainda não era república, davam esses solos, essas extensões de terras para os senhores de engenho, tá? Em virtude disso, nada ou quase nada era feito em prol da fertilização do solo. Então, praticamente não se preocupava em fertilizar aquele solo que foi utilizado e que não serve mais. Pegava-se, utilizava-se outro solo e por aí vai. E aquele ali ficava para trás, né? Então, não se fazia nada ou quase nada em relação àquele solo, né? Quando a gente fala de fertilização. Então, pessoal, o que acontece? Não se utilizava adubo, né? E depois não pensavam em utilizar, por exemplo, o bagaço da cana para adubar. Isso aí foi acontecendo aos poucos, tá certo? Esterco bovino na pecuária não era praticada próximo às fazendas nesse período. Então, não havia essa prática de adubo do solo, de você jogar um esterco de vaca, né? Que é os excrementos da vaca. Não se pensava em jogar os bagaços da cana para fertilizar aquele solo, para utilizar aquele solo novamente, né? Pegava-se só aquelas extensões de terra e utilizava-se, e daí ia utilizando, né? Mas tem uma hora que acaba. Então, por isso que eu acho que surgiu essa coisa da fertilização. A procura por locais, né? Ela começou a aumentar, né? Onde houvesse lenha para fabricação de açúcar, também agravou o desmatamento. Por quê? Precisava se desmatar, precisava cortar aquelas árvores para que nos engenhos eles produzissem o açúcar através da cana-de-açúcar, né? Tem todo um processo que eu posso explicar até na próxima aula, como é que é fabricada a cana-de-açúcar. A gente pode ver isso na próxima aula, tá bom? Pois sempre que o recurso, pessoal, era esgotado, como eu disse anteriormente, explorava-se outro local com madeira para corte. Então, por exemplo, não pensava-se como hoje em desmatar e plantar uma árvore no local daquela que foi retirada. Não pensava-se nisso. Era só explorar, sabe? Por isso que os recursos começaram a acabar, né? Então, não pensava-se em repor aquilo ali. Pensava-se só em explorar, tá certo? Então, pessoal, tendo em vista tudo isso que eu disse até agora, vocês vão ler as informações da ilustração da página 30, em que nós temos aí os elementos e as etapas de produção da cana-de-açúcar, olha aí. Então, a gente tem todas as etapas representadas. A gente pode até ver isso agora, na próxima aula, mas a gente pode ver isso agora tranquilamente. Lembrando, pessoal, até coloquei aqui como observação, para não esquecer, ó, mão de obra escravizada africana. Nós tínhamos os engenhos, que eram os locais que se produzia a cana-de-açúcar. Nós tínhamos os senhores de engenho, que eram os donos. E nós tínhamos a mão de obra africana escravizada. Então, os escravos que eram responsáveis por produzir o açúcar, tá? E lembrando, pessoal, que eles vieram de lá à força no navio negreiro, né? Vieram da sua terra natal, da África, para cá, praticamente à força, né? Para trabalhar escravizados, sofrendo todo tipo de coisa. Foram até assuntos que a gente trabalhou, né? E aqueles que tentavam fugir, vocês já sabem o resultado, não é verdade? Então, vamos para a página 30. Vamos observar aí como é que funciona o engenho da cana-de-açúcar. Vamos acompanhar junto comigo? Na primeira imagem, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é chamado de senzala. Professor, o que é a senzala? A senzala era onde os escravos moravam, tá? Esses trabalhadores faziam o quê? Plantavam, colhiam e moíam a cana, que então era cozida em forma de calda e transformada em blocos de açúcar. Então, aí já tá vendo, ó, o primeiro processo, tá certo? Casa grande. A casa grande é a habitação do senhor do engenho. Professora, quem é o senhor do engenho? Ele é o dono da fazenda, onde se planta a cana e onde se produz a cana, tá?
Então, eu tenho a senzala, que é onde os escravos moravam, e eu tenho a casa grande, que é a casa do dono da fazenda, né? Do senhor do engenho. Plantação de cana-de-açúcar. Então, aqui do lado, vocês têm a plantação com a setinha, ó. Área de cultivo que ocupava grande extensão de terra do engenho. Então, eram grandes extensões mesmo, grandes plantações de cana-de-açúcar existiam, tá certo? Temos a roda d'água, que é essa daqui, ó, vocês vão observar, onde muitos engenhos eram construídos próximos a rios. Obviamente, porque a água é fonte de vida, como nós estudamos em outras aulas. Então, essa água servia muito para irrigar essas plantações, né? Até para o próprio uso deles, tá certo? Olha aí, ó. A água era utilizada para irrigar plantações e era consumida por pessoas e animais. Em alguns engenhos havia também uma roda d'água que movimentava a máquina de moer cana. Então, em alguns engenhos, essa roda d'água era utilizada para mover a máquina para que aquela cana fosse moída, tá certo? A moenda é o local onde a cana era moída para dela ser retirado o caldo. Então, eu tenho a moenda, que é um local onde eu vou moer aquela cana para que se retire aquele caldo e depois aquele caldo ele vai ser transformado em blocos de açúcar. E por fim, a cozinha do engenho. Nesse espaço, o caldo de a cana era cozido até virar melaço. O que é o melaço? É um dos produtos, pessoal, que se produz com a cana de açúcar, tá certo? Que posteriormente era coado e colocado em formas para secar ao sol. Depois de seco, o produto era embalado e enviado para a Europa. Então, se vendia esse produto para a Europa. Lembra que eu falei no início da aula? Havia uma supervalorização da cana-de-açúcar fora do nosso Brasil, né? No caso, na Europa, tá bom? Então, pessoal, vocês leiam também esse textinho que tá aí em cima, ó. É basicamente o resumo daquilo que eu falei nessa aula, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai retirando no grupo. E um beijo. Até a próxima. Tchau.